Eu queria falar um pouco também sobre a sua profissão, porque é uma profissão. A gente estava conversando também, né? Você trouxe uma reflexão muito interessante sobre o olhar que a maioria dos cristãos tem sobre trabalhar no meio artístico. Não precisa nem ser na televisão especificamente, mas, por exemplo, no teatro, enfim. E queria que você trouxesse que você falasse aqui também, exatamente o que você falou pra gente no off, né, que eu achei muito interessante e muito importante de ser compartilhado, e eu reforço, né, que a gente já entrevistou aqui, alguns outros cantores, alguns outros artistas que falaram, né, da importância de ter Jesus, de ter alguém falando de Jesus na arte. É, por muito tempo, por esse pensamento, eu pensei em abandonar, assim. Nesses meus primeiros anos de conversão, eu olhava e a crise que eu sentia da existência, do existencialismo, assim, eu passei a ter com relação à minha fé. Falando, mas eu tô no lugar errado. Eu tô no lugar errado, eu tô no lugar errado, não devia estar aqui. Muito por aquilo que eu consumia. Tanto das igrejas, o que eu escutava, da guerra contra a cultura, é, e eu me julgava muito. E aí um amigo meu um dia chegou pra mim e falou assim, Fih, tu tem 3 filhos, cara. Isso aqui é, antes de mais nada, um sustento pra tua família. Então sai dessa onda aí de, por que que eu tô fazendo isso? E entende que isso é o sustento da tua casa. Quando eu passei a olhar por esse viés, eu falei assim, é verdade. O Senhor abriu uma porta para eu sustentar a família que Ele me deu. Então, assim, caiu por terra um pouco toda essa elaboração que eu tinha com relação à guerra contra a cultura. E eu comecei a analisar, eu falei assim, mas tem tanta gente boa ali dentro, tem tanta gente legal ali dentro que eu gosto de conversar, que eu gosto de dialogar, por que que eu vou ser influenciado por lideranças, claro, mas pessoas que não sabem da minha conduta, não sabem como eu sou com a minha esposa, não sabem como eu sou o profissional que eu sou. E o próprio Paulo vai dizer, né, assim, tudo que vocês vierem a fazer, faça como se fosse para o Senhor. Então tá, vou começar a exercer a minha profissão como se fosse para Deus. E eu passei a amar a profissão que Deus me deu, assim. Eu creio que Ele me deu um talento, sinceramente. Eu não tô querendo ser arrogante aqui, porque se eu acreditasse que Ele não tivesse me dado, eu seria a primeira pessoa a fugir. Falar assim, não tem por que eu estar aqui. E a minha mãe também seria a primeira a falar assim, filho, esquece, tá? Mas não, ela me apoiou. Então, assim, o que eu vou fazer com o talento que Ele me deu, aí é responsabilidade minha. E assim como a fé. Então, assim, se Ele te deu um dom, se Ele te deu um talento, o que você faz com esse talento é responsabilidade sua. Então eu pensei, eu falei, talvez eu esteja querendo enterrar algo que Ele tenha me dado. Então, se a nossa igreja, como um todo agora, como movimento cristão mesmo, evangélico, né, não entender que a arte faz, a arte é um caminho para expressar a beleza de Deus, assim, da criação. Quando todo trabalho que eu vou fazer, eu analiso a personagem, né, e falo, tá, essa personagem é uma criação de Deus. Se ela é uma criação de Deus, deixa eu olhar agora como ator profissional para ela como Deus a vê, como Deus a enxerga. E aí eu consigo me conectar com essa personagem, por pior que ela seja. Eu já fiz assassino, já fiz assim coisas difíceis, mas se Deus ama essas pessoas, quem sou eu para julgar? Então isso me conecta muito com a minha profissão. E eu acho importante o movimento evangélico compreender isso também e incentivar, acima de tudo, assim, incentivar os jovens que estão na igreja e sentem esse desejo e essa missão, esse chamado no coração, que isso não seja submerso através da liderança que, como eu falei, constrói muros. O evangelho está para além das igrejas. O evangelho é a vida. A gente caminha por onde a gente caminha, a gente vai deixando os resquícios do reino. Então, assim, é fácil a gente ser crente dentro da igreja. Difícil é ser crente no mundo. Difícil é você ir. Difícil é você dialogar com pessoas que pensam completamente diferente de vocês, da gente, né? E nosso sangue não esquentar. Então, assim, quando a pessoa quer ter razão, ama essa pessoa também, porque Deus a ama. Fala, não, Senhor, mas essa pessoa não. Essa pessoa não está merecendo o meu amor. Mas, meu filho, você merece o meu amor? Você, se a gente parar pra pensar, será que a gente merece o Não, amor? Não ninguém merece. merece. Então por que que a gente vai escolher quem a gente vai amar? Por que a gente vai escolher os lugares onde a gente vai adentrar? Para mim não faz sentido hoje, mas durante muito tempo foi uma crise.
Foi uma crise porque eu não tinha isso claro na minha mente.